concorda. Claro. Nós estamos há um movimento de inserção do futebol brasileiro nos mercados por meio de uma técnica regulatória que é a SAF, a Sociedade Anônima Futebolista, que foi concebida, diga-se de passagem, por um amigo, ex-sócio meu, que é o Rodrigo Castro. Não sei se você conhece o Rodrigo Castro. Conhece? Alfredo. O Rodrigo Castro é colaborador do meu blog semanalmente. Isso. Fiz o prefácio do primeiro livro dele. Eu não falei que a gente estava com a máfia libanesa? É um cara maravilhoso, um advogado... É brilhante. Brilhante, valoroso. Tal. Então, o Rodrigo se utiliza de uma técnica regulatória para inserir o futebol brasileiro no mercado, no capitalismo. Ele é o responsável pela lei da SAF, que o senador Rodrigo Pacheco assumiu e fez valer. Isso é... Eu digo que ele é a mãe da lei, porque o pai é o Rodrigo. Isso é a virtude. Então esse é o bom. Então agora vamos mostrar como é que o bom é muito inimigo do mal e do péssimo, que vem sabotando o bom. Então, você imagina o seguinte, um clube de futebol que não se convola numa empresa futebolística, numa sociedade anônima futebolística, que basicamente é uma forma de organização jurídica da empresa futebolística, ou seja, que permanece sob o esquema de mutualismo. Um clube de futebol sob esquema associativo, clube, é muito mais permeável a todo tipo de influência criminosa. Claro. A lavagem de dinheiro. Claro. A adulteração ou alteração ilícita de resultados, sobre os quais você falou. E, sobretudo, acoplado com essa indústria que vem. Eu não estou dizendo que é toda ela inserida em crimes e no contexto de organizações criminosas, mas grande parte dela está... Você vai falar das bets? Das bets. Eu quero te ouvir. Porque aí o péssimo vai conspirar contra o bom. Ou seja, a infiltração criminosa no futebol vai conspirar pelo malogro da SAF e da institucionalização. Doutor... Então, é aquela história, Juca. Se de um lado a SAF... coloca os pingos nos is? Sim. Não. Vai ao da coisa. Se de um lado a SAF vai ao da coisa, as bets simplesmente são uma força de anulação desse movimento de profissionalização, institucionalização. Isso é um desastre. Isso é um tsunami na vida do futebol e da saúde pública. Da saúde pública, antes de mais nada, né? Eu fico horrorizado de ver figuras importantes do cenário brasileiro sendo garotos propaganda desse tipo de coisa, né? Do Galvão Bueno ao Ronaldinho Gaúcho, ao Ronaldo Fenômeno, ao Vini Júnior, ao Renato Gaúcho. O Vini Júnior me deu... Deixa eu dar testemunho pessoal, minha mulher tá aqui, é prova. A hora que eu vi ele fazendo campanha de bet, me deu uma melancolia. Eu tinha uma simpatia... Primeiro, eu acho um grande jogador. Sem dúvida. Mas eu tinha uma simpatia pela figura internacional dele. A hora que eu vi... Sabe aquela coisa assim que fala assim, meu Deus, não existe mais... Mas, nada, Reinaldo, coisa boa nesse mundo. Reinaldo, e pra quê, né? Pra quê? Pra quê? Ele não precisa. Por que isso? Você conhece o poema do Ascenso Ferreira sobre o gaúcho? Sim. Eu perguntei, falei, pra quê? É isso. Pra nada? É isso. É pra ficar rico? É isso. Já tá muito. 4 gerações. Pra quê? Isso. Pra nada. Isso. E causa os problemas que causa. E não é possível que não saiba. Isso. Não é possível que não saiba. São coisas óbvias. Você acha que um jogador de futebol pode fazer propaganda de uma atitude que envolve o clube no qual ele joga? Porque apostam contra ou a favor do Real Madrid. Como é que pode? Como é que pode um comunicador fazer propaganda de cerveja, ou propaganda de cigarro, ou propaganda de aposta? E eu bebo e eu fumo. Eu só não aposto. Aliás, o presidente do Corinthians é genial, o Augusto Melo, na última entrevista, antes
de ser empechitado, disse o seguinte: não tenho nada a ver com esse contrato aí da Vaidbet. Eu não tenho vício, eu não jogo. Isso que o Corinthians é patrocinado, como todos os outros clubes são patrocinados. Como todos os programas esportivos são patrocinados. Agora, calar diante disso, Reinaldo, é calar diante de Gaza. Claro que é. Claro que é. Estão me chamando de antissemita por aí. Antissemita, com o perdão da má palavra, da mãe de quem falou. Isso. Tá? Mas o fato objetivo é que a gente não pode Deixa eu te falar, e nesse particular, antissemita mesmo é associar o povo judeu ao assassinato sistemático de mais de 50 mil pessoas. Isso é antissemita. Exatamente. Porque eu não considero que isso seja obra do povo judeu. Exatamente. Eu considero que isso é obra do governo de Israel. Isso, do terrorista Netanyahu. Do terrorismo de Estado do Netanyahu. Exatamente. Só para deixar claro. Exatamente. São coisas muito não há nada mais... Os judeus não têm nada a ver com isso. Não há nada que esteja fazendo hoje mais uma propaganda antijudaica, antissemita, do que o Estado de Israel. Isso. O mundo está contra eles. Você vai ao jogo Paris Saint-Germain e Internacional de Milão, disputando a final da Champions. Abre uma baita bandeira pela Palestina. Free Palestine. Isso. No jogo de um francês contra o italiano. Em Berlim. Mentira, em Munique. E por mais que você fale que o Paris Saint-Germain... os árabes são donos do Paris Saint-Germain. A torcida não é dona O fato é que a torcida não é, e o fato é que o massacre está em curso. Isso. Isso é apenas evidente. E não tem nada a ver com o povo judeu. Isso. O governo de Israel não é o povo judeu. Isso. Né? Assim como o governo do Brasil... Não era o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro, não é o Lula. É uma coisa maior. É uma coisa maior. Claro que não. Agora, para sair de um assunto seríssimo para um assunto não tão sério, a final da Champions... Foi beleza. Foi uma beleza. Foi uma beleza. Eu assisti ao lado do italiano que está aqui, o Tommaso Vermilli, veio nos assistir aqui. Mas torcia, pai? Não, coitado, ele falava assim, Dio Santo! Dio Santo! A gente podia até apresentar ele aqui. Nós estamos com o italiano aqui. Mas você é Inter? Foi feio, né? Você é Inter, não? 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. E o Rômulo assistiu. Mas o que aconteceu? Não, ninguém sabe. E o Rômulo estava torcendo pelo PSG. E falou antes do jogo para mim, assim, Tommaso vai sofrer muito, doutor, porque vai ser um chocolate de 4-0. Mas peraí, ninguém foi o PSG fazendo isso sem Messi, sem Neymar, e com jovens, sem Mbappé. Isso. Quem foi que fez aquilo? Então, quem fez aquilo, esse treinador espanhol fabuloso, Luis Henrique, que já havia vencido com o Barcelona. Com uma história de vida 10 muito anos atrás. Emocionante. E que barrou todas essas estrelas. Esses caras eu não quero. Ele barrou as estrelas. Não quero jogo de estrelas. Eu quero a molecada. Eu quero molecada. E aí aparece o menino mas de 19 anos. Cara. Mas não era pra ser. Mas é outra coisa que também não se repete, como a Alemanha, Brasil? Não, tanto que é o maior da história de uma decisão de Champions. E o dono é um sheik, convidou todo mundo. E se havia um setor que a Inter de Milão era muito boa, era exatamente o setor defensivo. Defesa. Em 15 jogos... em 14 jogos tinha tomado 11 gols. Uau! E aí toma 5. Ficou parecendo a gente 82, que a gente não tinha tomado aquilo tudo que o Paulo Rossi fez tudo de uma vez? Exatamente. Na gente? Acontece, futebol é isso. O maior sofrimento ainda. Você sabe que em 82, depois da Copa, eu tinha um ensaio de teatro amador. E aí? Eu fui, mas teatro amador já é triste em si. Você conseguiu chorar sem... Corta ou não corta? Não. Mas tudo bem. E aí? Eu fui, né? E chorou muito. Todo mundo ficou chorando. Vai ser cancelado na central, vai ser. Ruth Escobar tá sapateando no caixão, dizendo, mas agora então... menino, mas é a chance. Carlo Ancelotti.
Carlo Ancelotti, vai dar certo? Reinaldo, veja bem. Carlo Ancelotti é um baita... Eu tenho um ovo de cristal no meu programa, né? É que eu não chamo, não é bola de cristal, é um ovo porque ele é ovalado. Vai dar certo? Carlo Ancelotti é um baita treinador. Carlo Ancelotti é um vitorioso indiscutível. Carlo Ancelotti é de uma escola de futebol absolutamente respeitável, que é a história italiana. Do Catenaccio a todas as evoluções artísticas de produzir alguém como Baresi, de Vamos produzir... olhar para a cara do italiano. Ele tá com um sorriso de orelha a orelha. Olha, nós temos um italiano, diz o nome do nosso italiano. Tommaso Vermigli. Tomás tá aqui. Ele tá feliz nessa hora. Tá muito feliz. Agora, ele está despencando de paraquedas nesta CBF. Tá bom, ele não nasceu ontem, ele já tratou com o Berlusconi. Quem já tratou com o Berlusconi, trata com qualquer um. Ele vai ganhar, né, Juca? Coisa que a gente não conhece. 5 milhões por mês. Exatamente. Tá bom demais. O Juca ganha quase isso, eu um pouco mais. Mas é muito menos do que ele ganhava, não é isso? É menos do que ele ganhava e é menos do que ele poderia ganhar na Arábia, que ele não quis ir pelo... orgulho de fazer dirigir a seleção brasileira. Agora, e eventualmente ganhar o Hexa. Né? Então, agora, fosse eu o senhor Chaldi, fosse o senhor Kifuri, não o senhor Chaldi, o presidente. Fosse um outro libanês. O seu Kifuro. Exatamente, o Kifuro. Do Vicente Mateus. O seu Kifuro. Esse que Juca Kifuro, é isso. Eu teria contratado o Jorge Jesus. Por quê? Não se compara a carreira de um e de outro. Mas Jorge Jesus... esteve aqui em 2019, fez do Flamengo um time a jogar a brasileira, coisa que há muito tempo não tínhamos, Jopar. E conhece essa velhacaria toda em torno do futebol brasileiro. Então, um ano, apenas um ano. Eu temo que o Ancelotti não tenha condições de entender o que se passa em torno dele. Vai embora. Entendeu? E não dê certo. Veja bem, Reinaldo, o Brasil vai estrear. Esse programa vai pro ar quando? Sabe Deus? Não, terça. Próxima terça. Então, terça-feira será antes, então, do jogo Brasil e Paraguai, mas já depois do Brasil e Equador, que é na quinta. O Equador é favorito. O Equador, com a temperatura normal, vai ganhar do Brasil quinta-feira. Sim, vai. Vai trazer um chocolate para nós. Não sei se vai trazer um chocolate, mas vai ganhar. Tá na frente nas eliminatórias. O jogo é em Guayaquil. O time do Equador... Tem o problema da não, altitude não. A altitude tem em Quito, em Guayaquil não. O time do Equador é melhor que o time do Brasil. E o Ancelotti pegou, o time treinou hoje, amanhã e vai jogar. Não dá. O que se espera do italiano Carlito Ancelotti? Que já deve, a gente sapeque 7-0 no Equador. Chegou o Salvador da Pátria, agora ninguém pode. Não é assim. E nós temos um pouco esse negócio. Opa, veio no não resolveu, o estrangeiro não resolveu. Não serve pra nada. Esse italiano não é pra nada. É que a gente conhece esse italiano, não serve nada. Mas não é coitado do italiano Ancelotti. Né? É isso. É uma loucura. Agora, quem escolheu o Ancelotti foi o Edinaldo, né? O anterior, que era a tábua de salvação dele. Claro. São ironias que acontecem na CBF. Quem era o seu técnico? Para mim, o Jorge Jesus. Jorge Jesus. Por quê? Por isso, porque ele conhece o futebol brasileiro e fez do Flamengo o que fez. A gente se encantou com o Flamengo. De novo, a gente viu um time jogando futebol brasileiro. Era o Flamengo ganhou tudo. A gente sabe que o Flamengo é o Flamengo do Jorge Jesus. Você fala, era o time que a gente queria aqui. Isto. Qual é o time bem administrado? É o Palmeiras, da Leila Pereira. É o Palmeiras? O Palmeiras é muito bem administrado. O Palmeiras teve a sorte... É um modelo? Não. Por que não é um modelo? Por que não é? Por que o Palmeiras reagiu da maneira como reagiu depois de 2 Séries B? Porque apareceu um mecenas na vida do Palmeiras chamado Paulo Nobre, não é? Que tem uma participação no Banco Itaú, não é isso? Acho que sim. Para 1 e pouco % do... E resolveu pagar as dívidas do Palmeiras e não cobrar juros do pagamento que ele fez. Ele pôs as dívidas do Palmeiras
em dia, saneou a vida do Palmeiras, montou um bom time, entregou para um outro presidente que foi campeão e que vendeu a camisa do Palmeiras para uma jovem senhora, não é? Dona do Crefisa, que queria brincar de ser presidente de clube de futebol. Fizeram uma gambiarra, dando a ela um título de conselheira, que, em tese, não permitiria que ela fosse candidata, mas mudaram o registro do título dela para que ela pudesse ser presidenta. Ela virou presidenta do Palmeiras, pôs de cara um patrocínio no Palmeiras que nenhum outro clube brasileiro tinha, trouxe um treinador que deu certíssimo, que é o Abel Ferreira, e o Palmeiras virou isso que virou. Agora, eu te diria... Então, mas ela foi eficaz, então. Sem dúvida nenhuma. Era uma boa gestora. Não há dúvida nenhuma. Nenhuma dúvida. Agora, eu... Daria uma boa entrevista aqui. Eu te digo o seguinte... Você sabe que eu já tentei, né? É verdade. Tentei, mas a assessoria não deixa nem chegar perto. Eu te digo, devem morrer de medo de expô-la a sua língua feminina. Porque você é muito educado, um cavalheiro. Isso não presta. Eu não vou concordar nem discordar. Eu não vou mentir. Eu virei o cafajeste da mesa. Eu vou fazer que nem a CIA. Não podemos confirmar nem desconfirmar. Você sabe quem você traz aí do seu lado. Agora, modelo... Mas mantém o convite. Modelo, Reinaldo. Modelo... Mas funciona. Sem dúvida. Agora, quem fez uma coisa de se tirar o chapéu porque não foi... na base do mecenato, foi na base da gestão mesmo, de mandar o Wagner Love embora, dizer, não podemos mais pagar seu salário, estamos te devolvendo. Foi o Flamengo. Foi o Flamengo. Quem foi? Né? Fala pra nós. O Bandeira de Melo. Que era um funcionário de carreira do BNDES. Um cara bem formado. Entendeu? Mas com uma família de grandíssima tradição que ele tem e tal, o Bandeira de Melo. No Brasil. Não, mas fez a coisa certa. Fez a coisa certa. E deu isso. Então, agora, você estava falando das SAFs. O Barcelona não é SAF e o Real Madrid não é SAF. Mas a prefeitura de Barcelona é uma baita parceira do Barcelona e a prefeitura de Madrid é uma baita parceira do Real Madrid. Por todas as razões, inclusive por turismo. São atrações turísticas na cidade e tal. Mas, em regra, hoje, os clubes que estão bem são SAF. O Bayern Munique é um exemplo disso. O PSG, né? O PSG é outro. PSG. Tem jeito, né? De novo, vai me desculpar. Lembrando sempre o que é SAF? É a Sociedade Anônima Futebolística, ou do futebol. No Brasil, falta mais Estado no futebol brasileiro ou não? Olha só. Boa pergunta. Olha só. Uma bela pergunta. Reinaldo Azevedo. Falta Estado. Falta Estado. Diga. Desenvolva. Vou contar para você. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, sou eu mesmo, Juquinha. Eu sou seu fã, eu te acompanho muito. Porque você hoje está no UOL e está na TVT, né? Isso, também estou no ICL. TVT no ICL, TVT, ICL, UOL. Isso. Ele até está com o Reinaldo no UOL, que é menino lá do UOL também. Outro dia a gente estava junto tendo uma festa. Foi o Reinaldo. Foi. Obrigado, viu, Juca? Foi muito bom. Beijo para a Fabíola Cidral. Foi muito bom. Fabíola Cidral também, uma menina muito boa. O Reinaldo, o Lula teve a generosidade de assinar como a primeira lei dele uma lei aprovada no governo Fernando Henrique, chamada Estatuto do Torcedor. Isso. Foi a única lei em 8 anos de Fernando Henrique que foi aprovada por acordo de liderança, unanimidade total. Sim. Ok? Era medida provisória, virou lei, caiu na mesa do Lula para assinar. E ele fez questão que fosse a primeira lei assinada por ele. Me liga na minha casa Gilberto Carvalho. Então, glorioso Gilberto Carvalho. Então, chefe da Casa Civil. Chefe da Casa Civil. De Lula. Secretaria da Presidência. Secretaria da Presidência. Ministro-chefe da Secretaria da Presidência. É bom falar as coisas como as coisas são. Muito bem, doutor Valfrido. Isso. Exatidão é bom. Liga na minha casa e me diz:
ô Juca, você vem pra assinatura da lei? E eu digo, não vou, Gilberto, não gosto desse tipo de coisa. Vou fazer lá, papagaiada, bater palma, não vou. Juca, o presidente gostaria que você viesse. Falei, é claro que eu vou. E fui. Cheguei no palácio, fui lá pro fundão, que é lugar de jornalista e de mau aluno. Veio um cara do cerimonial do palácio, me pega pelo braço e diz, doutor Juca, o lugar do senhor é na primeira fila. Eu disse, mas em hipótese alguma. O presidente quer. Vou para a primeira fila, Reinaldo. Aqui do cantinho, na primeira fila. Já não sabia bem como me comportar. Começa o presidente Lula. O seu discurso depois de cumprimentar. Não tinha um cartola importante na plateia. Sim. Era uma lei contra a cartolagem. Ele começa o discurso dele e diz assim: nunca mais vamos ouvir o jornalista Juca Kfouri dizer que no Brasil torcedor tratado ficado. Eu não sabia onde pôr a gravata, se eu engolia, se eu não engolia. Devo ter ficado vermelho. Porque eu te acompanhava, né, Juquinha? Eu acompanhava, sabia que você falava essas coisas, eu ficava nervoso. Termina o discurso dizendo: a presença do jornalista aqui é uma homenagem que eu faço a todos os jornalistas que foram perseguidos por essa cartolagem, que cortou credencial. A FIFA não quis me dar uma credencial para a Copa do Mundo na França, depois acabou dando. Ah, foi? Sim. Porque o Ricardo Teixeira trabalhou com o João Melange. Sim, aquela pessoa. Claro, eu já tinha 52 anos de idade. Estava em vias de ser avô pela primeira vez. E sem o direito da ingenuidade, tá certo? Sim, claro. Reinaldo, eu entrei no táxi... Tá da razão, segundo o site, é 35. Reinaldo, eu entrei no táxi para ir pro aeroporto, eu esmurrava o ar. Eu dizia, ferraram-se. Não era bem ferraram-se, mas eu dizia isso pro chofer de táxi. Ferraram-se. Vou botar, zuderam-se. Zuderam-se. Pegaram um presidente, para usar a frase que eu ouvi do meu professor Gabriel com os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. E o Gabriel diz isso, né? Que não... Gabriel Com, grande professor da Faculdade de Sociologia. Exatamente. E o Gabriel diz isso, que não acredita em sociólogo no Brasil. E que era weberiano, tá? Não, era marxista. Não, sem dúvida, é weberiano. Weberiano. Acabou de lançar. É weberiano. É weberiano. Que ele não acreditava em sociólogo no Brasil que não tivesse os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas e pelos bancos de botequim. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Corintiano também. Daria um quarteto. Claro, o quarteto corintiano. 6 meses depois, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava de braço dado com Ricardo Teixeira no Haiti. Porque sabe o que tem, Valfrido? Não há poder mais sedutor do que o poder do futebol. Eu faço uma piada, fazia uma piada, que era a seguinte: o Lula chamava o Gilberto Carvalho na sexta-feira, na quinta-feira de noite. Como é que é meu dia amanhã, Gilberto? Ele diz: olha, presidente, o senhor vai tomar café da manhã com o ministro da Saúde. Eu falei, putz, vamos falar de mais médico, de hospital, da dengue. Lá vem essa gente me cobrar mais dinheiro, puta que... Às 9h30 o senhor recebe o embaixador da Bélgica. Putz, isso é muito chato. Não vem com tradutor, né? Claro, vem com tradutor. Às 10h30 vem o Laci de Moraes. Ai, vai me pedir para dar isenção para soja. E não sei o que. Bom, a meio-dia a senhora almoça com a dona Marisa. Porra, mano, não podia ser com a Gisele Bündchen? Não, é a dona Marisa. Dona Marisa. As duas. E às 6 horas vem o Ricardo Teixeira com o Ronaldo Fenômeno. Traz as bolas, traz as camisas, traz as canetas, chama os meus netos, as minha mulher, os meus filhos. Pai, e ficava com os dois até 8h30, 9h da noite, discutia se ia ganhar a Copa do Mundo, se não ia. E o Jornal Nacional dava. O Laci de Moraes, o ministro da Saúde, o embaixador da Bélgica. Mas nada. Agora, o Lula recebeu o Ronaldo Fenômeno. É irresistível. É isso. Aí. Que é o torcedor, não é só o dia ele me disse, Juquinho,
Juquinha. Você acha que eu vou fechar o Flamengo? Não vai. Zé Carlos, seu nome. Zé Carlos, Zé Carlos. Ô, Zé Carlos, eu tô vendo aqui, Zé Carlos Amaral Kfouri. Isso. Você acha que eu vou fechar o Flamengo? É isso, não vou fechar. Não me fode, não me zode também. Você. É isso. Então, agora eu quero que você me fale uma coisa, Juquinha. Bala Juquinha. Eu lembro das balas Juquinha. Ali na Avenida do Estado tinha. Você lembra na Avenida do Estado? Tem um negócio de bala Juquinha. Sem dúvida. Ô, Juquinha, por que. Ô, Juca, nós somos. Já fomos para a 8ª economia do mundo, e volta para a 9ª, para a 10ª, mas estamos entre as 10 maiores. Boa. A Espanha não está. Isso, nem a Itália. Nem a Itália. Isso. Nem no mercado editorial. Nem no mercado editorial. Nem no mercado de propaganda. Nem no mercado. Nem de. Isso. Por que eles compram os nossos jogadores? Desonra nenhuma. Isso. Por que eles compram os Desonra nossos nenhuma. jogadores? Nós somos, de fato, lá com o Bolsonaro, nós fomos para a 12ª, 13ª, voltamos com o Lula para a 10ª, chegamos a ser a 8ª, porque varia muito segundo a cotação do dólar, né? Mas 10ª nós estamos ali. Isso. Nós estamos até as 10. Só que na hora que chega do futebol... Exportamos pé de obra. Exportamos... Aliás, pé de obra é maravilhoso. Isso. Maravilhoso. Exportamos pé de obra, né? Os meninos, bacana. Aí vai aquele menino do Flamengo, do Palmeiras, que... Estevão. O Estevão Hendrick. Hendrick, já foi. O Estevão tá Hendrick, que chegou a ser lá do topo, depois aí cai. Aí eu vejo matéria, acho que... Vi uma matéria na Espanha, acho, dizendo assim... Não, ele aconteceu, mas depois caiu de novo e tal. Por que a gente está exportando? Nós somos uma das 10 maiores economias do mundo. Por que os nossos capitalistas não se interessam pelos nossos moleques, pelos nossos meninos? Mas é a coisa que eu te falei. Em 90 eu falei que isso não ia acontecer. Então, e continua acontecendo. Por que não? Porque é um bando de ladrão de galinha que não entende que tem a galinha dos ovos de ouro para ficar botando ovos de ouro o tempo inteiro. E que não se vende jogador brasileiro aos 17 anos, como se vendeu o Hendrick, o Estevão, o Vini Júnior. Entendeu? Nós estamos exportando essas crianças. Você imagina, pergunte para ele o que faria a Inter de Milão se tivesse 25 milhões de torcedores. Porque pense isso, um país do tamanho do Brasil, que adora futebol e que tem clubes de futebol com esse número de torcedores. Isso só na China. Só na China, eventualmente na Rússia e eventualmente nos Estados Unidos. Mas são países que não têm a mesma tradição. Exatamente. Do Brasil. Então, não há razão alguma que justifique que com esse poderio a gente não os enfrente, pelo menos com a garotada. O Sócrates... Insisto, não perca o fio. Nós temos economia para isso. E temos. Nós temos capitalismo para isso. Eu digo isso sempre. Nós temos tamanho para isso. Eu digo isso sempre. Nós somos uma das 10 maiores economias do mundo. Jogar o dólar ou o euro como fator preponderante nessa questão é verdade até a página 3. Isso. Porque se nós tivéssemos a gestão que deveríamos ter, a gente ia vender o jogador que brilhou pela segunda vez numa Copa do Mundo, aos 28, 29 anos. Não aos 16, 17. Não, porque o que nós viramos, mesmo de acontecer. A gente exporta pé de obra e recebe os aposentados. Isso. Cara, porra. A Miami do futebol. Isso é sensacional. A gente exporta pé de obra e recebe os aposentados. Isso. Recebe aqueles que já não querem mais. Não podem mais competir em alto rendimento. Qual é a gênese disso? Existe? Você sabe que tem um livro de um jornalista americano, Como o Futebol Explica o Mundo, o cara chama Franklin Fowler, acho. Fowler. Esse cara faz uma coisa muito interessante, porque ele explica os conflitos religiosos por meio das brigas do Celtic e do Rangers em Glasgow. Ele explica a guerra dos Balcãs, a divisão da Iugoslávia,
pelos times de futebol da Croácia, da Sérvia, das Tem um lance no basquete que é maravilhoso. Exatamente. É genial. Né? E ele explica a questão da corrupção no futebol no capítulo do Brasil. É claro que lavagem de dinheiro e corrupção no futebol tem em todos os países. Todos os países. Mas aqui a gente chegou ao paroxismo. Esse exemplo que eu dei. 5 ex-presidentes da CBF nos últimos 40 anos. Envolvidos em alguma falcatrua. Presidente de clube indiciado como tal do seu time. Né? Isso. Por lavagem de dinheiro, por relacionamento com o PCC. Pô, aqui é Corinthians, meu. Pensa o quê? Então, eu acho que a Gênesis está muito aí, infelizmente. Nessa coisa do levar vantagem, tomar uma grana e dane-se. Dane-se até a paixão. Porque não estou dizendo que eles não têm nada a ver. São corintianos, coisa nenhuma. São. Mas vem ali a oportunidade de ficar ricos. São incompetentes nos seus negócios particulares e acham no Corinthians o jeito de mamar na vaca.